Olá pessoal, aqui é a Gabi e no vídeo de hoje vamos falar sobre a lenda de uma estranha e bizarra criatura chamada de o Homem Torto. Mas já vou avisando que a lenda, os relatos e as imagens desse vídeo são perturbadores, então só assista se tiver certeza e muita coragem. O Homem Torto que andava sem parar. No decorrer do vídeo, vou te explicar o porquê você nunca, jamais deve recitar em voz alta este texto ou, como muitos falam, esse poema. Depois não diz que não avisei. Mas antes de entrarmos a fundo na lenda e nos mistérios que a cercam, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não ficar de fora dos vídeos novos que rolam por aqui toda semana. E sem mais enrolação, vamos para a lenda. Bom, para entendermos a lenda e aonde possivelmente toda essa história começou, teremos que construir uma espécie de linha do tempo, com todas as principais informações que nos remeta a tal criatura torta. Vem comigo. O Homem Torto nasceu de uma história antiga, que começa na Escócia. Sir Alexander Leslie, também conhecido como Conde de Leven, era um general escocês. Com algum esforço, ele conseguiu a assinatura de um tratado para a liberdade religiosa e política na Escócia. O tratado foi assinado no ano de 1640, na Guerra do Pacto. Contudo, esse fato desagradou os líderes políticos e religiosos do lugar, pois tornou a população comum mais unida e fortalecida. Além disso, seus adversários na guerra, os Covenanters, começaram a zombá-lo com uma canção onde o chamavam de Homem Torto. A zombaria acabou chegando à Inglaterra, onde se tornou uma canção de ninar, e o personagem do Homem Torto se tornou parte do folclore britânico. A rima inglesa chamada The Crooked Man dizia: havia um homem torto e ele andou uma milha torta. Ele encontrou um seispence torto em cima de um estilo torto. Ele comprou um gato torto, que pegou um gato torto. E todos eles viviam juntos em uma casinha torta. Essa teria sido a letra utilizada pelos soldados. A canção teria uma outra versão hoje em dia, inclusive, por precaução, sugiro que você não recite nenhuma delas em voz alta, mais à frente te direi o motivo. No século XIX, a lenda do Homem Torto teria ganhado novas teorias, e teria ficado ainda mais conhecida. Porém, a lenda urbana como conhecemos, teria surgido após uma história macabra do século XX. No ano de 1969, um homem chamado Ryan se mudou com seu filho para um apartamento, mas ao chegar lá, eles notaram que a casa tinha algo de estranho. Haviam móveis no local que eram muito tortos, mas apesar de acharem aquilo realmente esquisito, colocaram toda a mobília e após tudo pronto, foram descansar. Na primeira noite no apartamento, por volta das 3 da manhã, Ryan ouviu um grito. Quando ele chegou ao quarto, encontrou seu filho quase sem fôlego e o menino teria dito que um homem torto havia tentado lhe matar. Credo, e não para por aí. Desesperado, o pai pegou seu filho e foi para um hotel onde passaram alguns dias. Porém, com problemas financeiros, ele acabou tendo que voltar com o menino para o mesmo apartamento. Depois de alguns dias, Ryan notou o sumiço do filho. Começou a procurar desesperadamente, mas não haviam sinais do garoto. Foi quando descobriu que o apartamento possuía mais um cômodo, uma espécie de sótão. Ao chegar no sótão macabro, ele encontrou seu filho morto e um pedaço de papel onde tinha escrito as frases da canção do Homem Torto. No papel estava escrito: havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Essa é apenas uma das inúmeras lendas e versões que existem da história. Agora você possivelmente pode estar se perguntando duas coisas: como seria essa tal criatura e o porquê de não poder recitar seu texto? Bom, vem descobrir. Basicamente, o Homem Torto seria uma criatura esguia, de aparência tenebrosa e até meio envelhecida, com uma espécie de sorriso macabro e maldoso no rosto. Muitos acreditavam e ainda acreditam se tratar de uma entidade maligna, que inclusive teria o poder de possuir o corpo de suas vítimas antes de tirar suas vidas. Tá amarrado. Uma curiosidade é que o Homem Torto ganhou vida e características em 2016, com longa-metragem de Invocação do Mal 2. Existe a canção original do Homem Torto cantada para crianças durante muito tempo e que é bem perturbadora, que diz: eu vi um homem torto que andava sem parar, achou uma moeda e a sorte veio achar, comprou um gato torto que um rato foi caçar, e em sua casa torta todos juntos vão morar.
Bom, canções de ninar envolvendo seres macabros é mais comum do que se imagina, e isso está me fazendo lembrar de uma outra criatura, o boi da cara preta, que por falar nisso tem um vídeo completo no canal sobre ele. Assiste depois que você vai entender o que eu tô falando. Vou deixar aqui nos cards para quem tiver coragem de assistir. Voltando ao Homem Torto, dizem que tanto canções quanto poemas, quando cantada ou recitada em voz alta, a pessoa estaria invocando a presença do Homem Torto, trazendo dores e agonias não só para si, mas também para seus familiares. A versão mais perturbadora viria de um texto que diz: havia um homem torto que andava por uma milha torta. Ele encontrou uma torcida torta contra um ponto torto. Ele comprou um gato torto que caçava um gato torto. E todos moravam juntos em uma casinha torta. Mas o homem torto estava triste e uma vez pensou por que ele deveria estar torto, se os outros não eram. Tudo era inútil. Ele soltou um grande suspiro e encontrou uma grande corda e a amarrou no teto. Em cima de uma cadeira ele ficou parado. Seus olhos estavam vazios e mortos. Sem pensar em nada, ele pendurou a cabeça e sufocou até morrer. Mas a história não terminou. Vá se esconder sobre a capa de algo. Uma vez o homem torto teve um sorriso torto. E se você viver a sua vida, ele te enviará ao julgamento. Ele vive pelo seu tormento e te faz cheio de contendas e ele não se contentará até sua vida também tirar. Cruzes, tá amarrado, sai pra lá. Não se sabe ao certo a real origem do texto e de suas diversas versões. Ao que parece, o tal homem torto seria uma espécie de criatura milenar. Porém, o texto dá a entender que um dia ele viveu e tirou sua vida e de alguma forma quer que suas vítimas façam o mesmo. E mais, se analisarmos, vamos perceber nitidamente que o texto também dá a entender que a criatura se alimenta de nossas tristezas e angústias, como se esses sentimentos dessem força para essa tal entidade maligna. Bom, por via das dúvidas, é melhor você não recitar nenhuma das versões, vai que o homem torto está por aí às espreitas, esperando um desavisado ou até mesmo um descrente para invocá-lo. Mas muitos acreditam que tudo isso não passa de uma lenda urbana. Será? E se não for apenas uma lenda? E se o homem torto for real? Seria possível a existência de tal criatura? Será? Bom, talvez sim, talvez não, não saberemos. Homem torto que andava sem parar. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.